pessoal, voltamos com o nosso podcast Taço Conta, que estamos aí, gente, no Spotify, no TikTok, YouTube, Instagram, tá? Todas as redes sociais. E também, claro, estamos na televisão, na rede stream, SDP TV aí, por esse Brasil afora. Hoje, vamos falar de contabilidade. Na realidade, nós vamos falar do trabalho social do profissional da contabilidade. Esse tema foi trazido aqui no nosso podcast, nosso programa, por Anailson Márcio Gomes, que é lá de uma terra que eu adoro muito, né? De Natal, né? Anailson, obrigada por você estar aqui com a gente, tá? Estou muito feliz, tá, amigo? E queria falar um pouquinho do Anailson. Gente, além de ser uma pessoa maravilhosa, um pai incrível, né? Anailson também é contador, doutor em Ciências Contábeis pelo Programa Multi-Institucional e Interregional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da UNB, UFPB, UFRN, 2013. Também é mestre em Administração, né, pela Universidade Federal da Paraíba, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, bacharel em Direito pela Faculdade Maurício de Nassau, e membro da direção da Associação de Síndrome de Down do Rio Grande do Norte, além, claro, de professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, conselheiro e atualmente presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Norte. Com esse currículo, gente, tenha certeza que o nosso bate-papo vai ser muito bom. Muito obrigada por você estar aqui, Anailson, no podcast da Taço. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite de pronto, né? Em Campina Grande, naquele forró maravilhoso. E dizer para você que o tema é maravilhoso, né? E queria que você já começasse falando para a gente por que você escolheu esse tema. Olá, Carlos. Olá, pessoal. Obrigado pelo convite. Muito feliz de participar do seu podcast, Carlos. Eu sei que tem uma amplitude aí em todas as áreas, né? De muita audiência. Espero poder contribuir. Bom, assim, a gente falar sobre o papel, o trabalho social do profissional da contabilidade é uma coisa assim que a gente tem que deixar bem claro. Por que que ele existe, né? O profissional de contabilidade, em geral, é conhecido como aquele profissional muito mais ligado às entidades de fim lucrativo, né? Muito mais ligado a balanço, a lucro. E o pessoal acha que o contador ele faz algum trabalho social. Eu acho que essa amplitude é muito grande e as pessoas têm que começar a perceber isso. A gente tem diversas, digamos assim, diversas linhas de trabalhar que ajuda a sociedade como um todo. A gente não pode aqui dizer que o trabalho social da contabilidade é somente aquele trabalho que é ligado às empresas, como se colocou há pouco tempo na nossa conversa inicial, terceiro setor. Está ligado também ao terceiro setor, mas ele é bem mais amplo. Vamos supor o seguinte, nós somos demandados todos os dias para algumas ações que atendem interesses sociais. Por exemplo, recentemente tivemos assim uma demanda da declaração de imposto de renda da pessoa física, no qual a gente, os profissionais de contabilidade, orientaram e orientam seus clientes a pegar parte daquele imposto devido e destinar para fundos, como da criança e adolescente, fundo do idoso, que ali vai ter um trabalho social importantíssimo. Então, assim, desde o início aqui, a gente acha que não tem um trabalho relevante contador, mas quando você vai fazer declaração próximo ao seu cliente, você vai explicar o porquê daquela destinação, ele acha mais o imposto, mas você vai ter que explicar detalhe o que que é, e consegue convencê-lo. Você está mais próximo de convencer E do que veja, o né, outro Cat? profissional. Esse trabalho é do contador mesmo. Porque, gente, vocês que estão aí nos assistindo, quem paga um profissional de contabilidade, ou não, né? Tem gente que não cobra, para fazer o imposto de renda, quem é o contribuinte nem sabe essa questão de destinação. Muito bem falado pela Anaílson, né? A gente pode destinar até 6% para o fundo da criança, né? E também o fundo do idoso, né? Então, que são trabalhos, você pode escolher, inclusive, o estado, o município, ou se você quiser mandar para o federal, não quiser escolher, né, que mande para o federal.
E, Anaílson, perguntar uma outra coisa para você. Esse trabalho social do profissional da contabilidade, você acha que isso poderia ser efetuado, por exemplo, em relação à educação financeira? Sim, claro, porque o brasileiro, na verdade, ele, entre aspas, é mal educado financeiramente, sabe? Precisa entender bastante do que tem essa educação financeira. Desde que, acredito, das escolas, é, o pessoal da contabilidade tem hoje, o pessoal das escolas, das faculdades de contabilidade tem hoje uma Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, coisa assim, tudo, que tem Ah, é? abrangido o Brasil inteiro com crianças assim, de todas as faixas etárias. Eu passei uma vez, eu achei brilhante isso. E isso há aquela repercussão de melhoria, sabe, Carla? E o professor da contabilidade é exatamente disso, dessa educação financeira, desde a parte básica, o que é que eu tenho um recurso, por que é que eu estou aplicando recurso aqui, esse financiamento é importante, digamos, comprar a prazo, ou talvez, digamos assim, cartão de crédito. E se eu não pagar com cartão de crédito, se eu buscar outra forma de financiamento? E as pessoas mais na frente também usam muito consignado, tá? E é um Hum. custo também, até certo ponto, que é uma vantagem de ter isso. Então, na verdade, a educação financeira, nós temos que entender é que aquela pessoa tem que usar o seu recurso de forma adequada. Se você tem endividamento contínuo, você tem que chegar a trabalhar sobre essa questão da educação financeira. Mesmo quem É. tem muito recurso, às vezes não tem educação financeira, Não, não então, sabe o que está e aplicando. mesmo que você esteja recebendo da pessoa, querendo ou não, parte desse trabalho ele é social. Porque não deixar as pessoas ficarem endividadas ou ajudá-las a tirar desse endividamento também é importante, né? Que é um Com problema certeza. crônico. O Valor Econômico divulgou, tem umas 3 semanas, se eu não me engano, que o endividamento no Brasil aumentou das pessoas físicas, né? Ele aumentou muito, a inadimplência aumentou. E quando a inadimplência aumenta, a gente sabe o que acontece, né? Então as pessoas buscam o quê? Em vez de elas tentarem resolver, elas buscam ficar mais inadimplentes, pegando o recurso e não pagando a dívida delas. Eu Pega achei recurso caro, legal, né? é claro, cartão de crédito que você começou falando aí, quantas pessoas deixam de pagar o cartão mal sabendo que tem 300% de juros? Deixa eu pagar o total, né? Deixa eu financiar uma parte. E isso, digamos assim, pesa bastante se for analisar isso ao longo do tempo, né? Você poderia estar endividado e buscar uma outra forma de financiamento mais barato, talvez, para liquidar essa dívida Exatamente. mais cara. Uma troca de dívida, né? Você pode fazer uma A troca de própria dívida, né? dívida. Anaílson, o Uhum. trabalho social do profissional de contabilidade também, depois de 2008, se eu não me engano, tá? Me corrija se eu estiver errada. Quando o presidente na época do Brasil participou do Congresso Brasileiro, e houve um compromisso dos contadores ajudarem as empresas do MEI, as microempresas individuais, né? E eu vi que você colocou aqui o apoio ao microempreendedor. Então, uma coisa muito importante, obrigada, é a gente saber que a diferenciação entre fazer contabilidade gratuita e apoiar socialmente o início esse microempreendedor. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. O que você acha desse trabalho? Porque hoje o Sebrae faz parte desse trabalho, né? Uhum. Faz, assim, importantíssimo. O empreendedor individual é aquele primeiro empreendedor que vai ter com pouco recurso, em tese, que pode crescer no futuro, né? Muitas vezes o profissional de contabilidade faz esse serviço gratuitamente, mas em você orientar a esse pequeno empreendedor como é que ele pode ter seu plano de negócios, digamos assim, que é o termo mais que ele utiliza usualmente. Porque ele pode dizer ali que tudo que ele está faturando, recebendo, não significa que é recurso dele, vai ter que repor, se ele vende o produto, vai ter que repor seu estoque, se ele presta um serviço, ele vai ter que repor alguns itens, até se capacitar e pagar alguns itens que tem por ali ao longo do tempo, que custa para isso. E depois colocar o seguinte, olha, no futuro você pode ser empregador, mas amanhã você pode crescer. E por que não crescer, né? E por que não tornar a empresa? A ideia, assim, quando a gente estuda finanças desde o início, é que a organização surge pequena e começa a crescer na sua localidade, na sua região. Depois ele passa a ter em outro bairro, em outra cidade, passa a para outro estado, depois passa a internacionalizar, né? As empresas todas multinacionais a partir daí. Mas começou lá pequeno, embrionário. E muitas vezes o próprio professor da contabilidade, no início, quando ele conversa
com os microempreendedores individuais. A gente sabe, todo dia que conversa com o microempreendedor individual, a gente vê em cada um deles um sonho, na verdade, né? De buscar aquela parte de crescer, de ter oportunidade. E a conversa do profissional do contador, do profissional da contabilidade é muito clara. Ele é muito assim. Na verdade, nós somos pessoas extremamente assim. Pessoal, olha, é, usa números, são positivistas, digamos assim, mas todas as vezes tem um amigo, ele é Atuariais, um né? consultor, é um psicólogo, entre aspas, chamado assim, nem fazer que é psicólogo, né? Nós o pessoal É, a gente é um do psicólogo mesmo. Na realidade, eu comecei tá? o seguinte: contador, ele é psicólogo, ele é árbitro de futebol, né? Ah, Comentarista de futebol, futebol, porque a gente, os clientes têm carência, né? Querem discutir sobre futebol, sobre tudo. A gente é consolador, a gente é tudo, né? Até a sabe de gente do tudo, né? governo, se bobear, a gente é. A gente sabe mais coisas que o próprio empresário da empresa dele, da vida dele, sabe? Quando Perfeito. você começa lá, isso aqui, onde é que serve isso aqui? Aqui tem informação. Olha, essa informação está aqui nos seus documentos, nas suas declarações, Verdade. é, nas suas escritações contábeis. É muito importante, sabe, Carlos? Eu acho que assim, o contador, às vezes, tem que pensar, né? Tem que ter sua consciência, que ele está sempre ali, mesmo que preste a consultoria, que seja remunerado, mas tem um papel social extremamente importante, até mesmo para gerar empregos, tá? De falar assim, olha, você precisa ampliar seu negócio, isso vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar Anaís, impostos, e essa você amplitude é muito usou, grande. você usou uma frasezinha aqui, um termo muito legal, que assim, gente, não sei quem já viu fazer uma propaganda aqui, não sei quem já viu a série Suits. É uma série de advogados, né? E você usou uma palavrinha aqui chamado pro bono, né? Ah, o No pro seu, bono. no seu resumo aqui que você fez, na toda a contextualização do seu tema, você falou do pro bono. Gente, achei muito interessante a Nailson falar isso, tá? Por quê? Porque nesse seriado, até assistir ele, eu nunca tinha ouvido falar nisso, pro bono. E aí achei interessante quando a Nailson colocou, a gente tem que começar a pensar em trabalhos pro bonos. Nesse seriado, Anailson, existem causas que não tem aquele defensor público, que é o cara que acusa, né? Ou que Exato. vai defender. Entendi. Aí lá nessa série tem casos pro bono, onde nos Estados Unidos você tem que ter um percentual dos seus casos como pro bono, para você provar que você se importa com o aspecto social. Isso tá lá no seriado. E achei muito legal você fazer isso, porque isso não é bem visto pela nossa categoria, né? Quando você faz algo pro bono. Achei muito legal. E achei melhor ainda quando você fala, vamos pensar em casos pro bono para tratar situações de vulnerabilidade que você coloca aqui. Ou seja, você deu uma nova contextualização no popularmente dito fazer de graça. Ou seja, eu vou parar de usar isso agora. Eu vou usar agora eu tenho trabalhos pro bono, Pro bono. né? E aí eu vou lá para aquele programinha que o setor contábil tem e que você comentou, mas e o Ian também comentou no outro podcast, que é o programa do voluntariado da classe contábil, Exatamente, onde importante. para quem não conhece, pessoal, a Anailson comentou aqui da importância do trabalho social do contador, né? Queria que você falasse, independente de sistema que a gente está como presidente, como que é, na sua visão, captar profissionais para atuarem nesse programa? E qual a sua opinião, Anailson, sobre os trabalhos que esse programa ajuda? Olha, assim, eu vou falar um pouco do pro bono, que eu acho aqui, depois do voluntário contábil, que eu acho que são coisas importantíssimas e pode trabalhar muito junto. Assim, quando eu Adorei o coloco pro assim, bono. pro bono na Adorei. questão da vulnerabilidade, a gente vê diversas organizações sociais que não estão devidamente constituídas, ou talvez estão constituídas e não têm prestação de conta, não informa, dados à Receita, as informações acessórias, ficam prejudicadas em buscarem recursos quando estão disponíveis, convênios,
O próprio recurso vinculado ao fundo do idoso, ao fundo da criança e do adolescente, se você não tiver livre também de custeio, você não vai. Programas sociais, como muitos governos estaduais, municipais, tem questão de cultura, que você pode fazer projetos lá e tudo. Aí vamos uma associação de moradores de um bairro bem distante, carente, que ajuda lá a criança a fazer, digamos assim, a alguns trabalhos, digamos assim, de interesse, de capacitação profissional. Seriam alguma coisa de informática, alguns aplicativos, que precisam de recursos, talvez comprar os computadores não muito bons, e talvez uns computadores nos programas, pagar um instrutor, e você deixa daquele recurso, por quê? Porque não está devidamente constituído. Tá? E o professor de contabilidade entrando com isso, não só o professor de contabilidade, pode também juntar aí o pessoal da OAB, pode vir o pessoal do Conselho de Administração, tá? Todo mundo junto, o pessoal do próprio SEBRAE, e essa instituição passa a ter outra característica diferente, passa a ter capacidade de pegar esse recurso e poderá crescer. Quando eu digo assim que o professor pode ter essa parte do pro bono, você pode ter uma entidade social que você possa ser na tua carteira, e você diz, não, você não faz a doação todo ano para empresa e instituição, na minha doação é em termos de honorário também. Eu posso ter uma entidade minha, uma entidade social, digamos assim, Sim. e posso trazer como pro bono. Tá? Eu não acho muito legal você colocando isso numa empresa com fim lucrativo, tá? A não ser que esteja naquela dificuldade inicial, lógico, todo contador faz, quando você tiver em condições de lhe cobrar, mas a ideia do pro bono seria mais ou menos para essas entidades sociais, isso poderia fazer. Eu acho importante. E onde é que entra o voluntariado contábil nisso? Ele pode entrar exatamente entre aqueles professores de contabilidade, junto ao programa voluntariado, tendo uma carteira, digamos assim, né, uma pequena carteira de pro bono. Eu acho que isso é importante para a categoria. O profissional de contabilidade vai ficar muito valorizado. A sociedade vai Se, ver se o você já profissional de contabilidade com soubesse, outros olhos. se você já soubesse a ideia que você me deu, Pois minha é, cara, você tem cabecinha já que. tá aqui, ó. Mas é outra coisa, Imagine. gente. Não é taço conta, é outra coisa. É que eu li o roteiro que ele escreveu e achei muito legal. Anailson, eu vou pular para a instituição de ensino, que você é professor, né? Uhum. Você é doutor em ciências contábeis, né? Super estudado. Então, assim, o que que o ensino pode contribuir, ensino contábil, né, para o social? O que que as instituições poderiam estar contribuindo para a sociedade, para esse público vulnerável? Ô, Carla, assim, a Te gente botei, já te tem. botei em maus lençóis, não, né? Não, de jeito nenhum. Assim, eu já vejo as instituições de ensino, né, superior na área de contabilidade já buscando esse espaço, tá? Principalmente naquelas instituições mais carentes, vinculado àquelas obrigações acessórias que têm dificuldade em preencher ali, por causa de, talvez profissional capacitado, ou talvez alguma outra dificuldade inicial, até mesmo assim, o pequeno, assim, a pessoa física. A gente tem uma coisa que nós costumamos fazer todos os dias, digamos assim, para a Receita Federal, Receita Estadual, que talvez uma pessoa física não consiga mais simples, né? Digamos assim, entender aquele processo. Basta essas instituições de ensino atender, chamar essa pessoa, sentar com ela e fazer o encaminhamento da solução do problema dele, que é uma coisa bem simples. Essa pessoa vai se assim, vai se sentir muito agradecido, vai ter um grande ganho, porque o ganho social é exatamente essa. Aquela É, pessoa, se tivesse uma pessoa que tivesse capacidade de pagar o recurso, é diferente daquela que não tem, não, mesmo pessoa Anailson, física ou jurídica. só para a gente lembrar, já existe um convênio em instituições de ensino e Receita Federal, que é o NARF, né? O NAF, NARF, né? O né? NAF Né? existe em Não diversos sei se aí estados e tem. tudo. Tem, Tem todo aí? estado tem, Tem. né? Então, o Exato. NAF é super legal porque acaba que professores de contabilidade, né, junto aí com a Receita Federal, colocam os alunos para fazer atendimento. É outro Os alunos trabalho social. aprendem e os alunos também já têm essa noção do que é o social. Os alunos já Exatamente. saem É mais outro trabalho cidadãos, social, digamos né? assim, né? Exatamente. O trabalho social é importante. Aqui, assim, fazendo uma propaganda aqui da nossa universidade, né? O professor Ivan, que você conhece muito bem, é o primeiro Conheço. coordenador, idealizador e criou um núcleo de práticas contábeis. Nós temos um núcleo de práticas, geralmente das universidades, Jurídica. jurídicas. Tá? E nós Exatamente. temos um núcleo de práticas contábeis, exatamente o que tudo se pode fazer
uma pessoa carente dentro de necessidades para a contabilidade, dentro da universidade, eles não estão aprendendo, então estão fazendo aquele serviço, tá? E depois, esse serviço aqui, eles conseguem resolver situações que talvez aquelas pessoas não conseguissem fazer ali fora. Dá o aprendizado, não concorre com o mercado, tá certo? Não concorre com o Perfeito, colega profissional, perfeito. tá? Que isso é importantíssimo. Concordo com E você. busca essa resolutividade que é importante. Muitas vezes sobre esse assunto, se ele ficasse horas e horas, ou dias e dias, lá na fila, que não tem mais nem fila hoje, né? É, é do dois, é, das, Dos, dos dos, ECACs, digamos, dos dos CACs da órgãos. vida, ou dos atendimentos dos fiscos, né, estadual, municipal e federal, que tem ao longo do tempo. Tá? E ele passa a fazer aquela linguagem simples e fica muito mais valorizado a profissão, a instituição e resolve o problema daquela pessoa mais vulnerável. Né? Eu acho que isso é Não, importante e ter aí, vulnerável. você falando, eu lembrei até de outra coisa. Empresários de contabilidade que colocam estagiários também fazem um papel social. Por quê? Porque Claro que muitos sim. jovens usam aquele valor da bolsa, ou não, às vezes mesmo sendo gratuito, para poder se profissionalizar e até ajudar no pagamento da faculdade. Entendeu? É interessantíssimo, né? O aluno de graduação, quando ele vai para um estágio remunerado, aquele estágio faz parte da sua renda, a renda que permite ele pegar o ônibus, comprar livros e, às vezes, até mesmo melhorar, contribuir até com o pagamento, se ele paga a faculdade privada ou se ele é de escola pública também, na sua manutenção em geral. Isso é importante. O empresário contábil, ele tem muita coisa assim do social. O pessoal acha que ele está lá naquela posição, mas não. Muitas vezes ele faz uma contribuição de forma importantíssima para a sociedade ao emitir opinião, a participar, cara, de um conselho, né, assim, de contribuintes, Ah, bem lembrado, é um trabalho é, social também. Tem muitos conselhos de contribuintes que não remuneram. Tem não muitas remunera, comissões que exato. não remuneram. Bem lembrada, Nilson. Assim, o controle social daqueles conselhos de saúde, de educação, no que se Sim. participa ali, quando você, conselho de merenda escolar, o que for, quando lá o professor contábil está ali dentro, ele está dando uma informação, conselho fiscal de diversas entidades sem fim Eu lucrativo, participei, Cat. tá? Eu fui Igreja, eu entrei no conselho fiscal do Sebrae. Não sabia que era voluntariado. É, Depois fui presidente do conselho fiscal do Sebrae e agora estou na condição lá de suplente, porque é difícil realmente profissionais aceitarem, porque é muita responsabilidade. Pensa, eu estou falando de um Sebrae do meu estado que é pequenininho, 50 milhões de receita. É coisa pra caramba. é, com vontade de Então dinheiro. não é qualquer um que quer botar seu nome na reta, né? Ainda mais sem receber nada. Mas eu aprendi tanto, Cat, tanto, tanto. E aprendi e tive uma outra visão do que é o Sebrae, tive uma outra visão das contribuições fazendo um social. Pois é, importantíssimo você contribuir para pequenas e médias empresas do seu estado como um todo, né? Ao longo do Sim, tempo, a verificar aquelas contas. Cada um faz um pouco, sabe, Carla? Com isso, a gente tem um papel fundamental, tá? Então, assim, se você perguntar assim, é importante que amanhã a sociedade veja que o profissional de contabilidade tem um trabalho social muito importante continuamente. Não é somente agora a declaração de imposto de renda, fica mais visível, com logicamente, certeza, contínuo. É porque mas só ela é pensam na gente no contínua. mês de abril. Pois é, só pensei em abril. Abril e maio agora, né? Abril e maio agora. Maio. E Pois Anaílson, é. conta um pouquinho aqui pra mim. Você é membro da direção da Associação de Síndrome de Down. Você está lá como voluntariado para ajudar na parte contábil, prestação de contas. O que você está fazendo lá? Fala para mim. Olha, bom, assim, eu tô lá porque eu tenho um filho com síndrome de Down, né? E esse Sei. filho, a gente já está há 25 anos, a gente briga por uma causa chamada inclusão das pessoas com deficiência na sociedade, no trabalho, escolar. E a gente, desde quando cheguei lá na associação, eu fui participar do Conselho Fiscal. Por quê? Por causa da minha formação. Ok. Então, de poucos recursos que existia, tem que prestar contas, senão você não vinha novos recursos.
Então, entrei em conselho fiscal mais pela minha formação. E também, Carlos, assim, atualmente eu estou no conselho fiscal da Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down, né? Também é Ai, um que outro legal. papel, importante, eu coloquei no currículo, né? Mas, assim, é outra coisa, você começa a verificar que essa federação tem todas as outras associações que têm as políticas públicas para assim, a melhor inclusão, onde vai trabalhar a educação, onde vai trabalhar para a sociedade, trabalho das pessoas, tá? Que as pessoas são mais aceitas, né? A longevidade dessas pessoas, hoje você também mandou falar aqui, né? São muito mais longevas do que no passado. E antigamente a Perfeito. pessoa escondia, hoje não esconde mais, tá? Ao contrário, os pais estão ali botando na mídia, olha, está aqui presente e tudo. Isso é importante. Então, assim, o profissional de contabilidade, quando ele participa de qualquer entidade é, social, geralmente vai para o Conselho Fiscal, vai para uma Deixa a sua unidade contribuição de técnica finanças, ali, né, Nelson? sempre parte de finanças e tudo, e é muito bem ouvido, tá? É muito bem assim, o conselho lá, o que é que fez aqui, tá certo? Pronto. Porque senão você Gente, não. eu fiz essa pergunta proposital, né? Eu já sabia da situação dele, por isso que eu falei que ele é um maravilhoso pai. E assim, você vê o orgulho que ele fala. Eu não tô lá porque eu sou obrigado. Eu tô lá porque eu vi a importância de contribuir para que a gente possa trazer recurso, aplicar em projetos, para que a gente tenha apoio dessas pessoas, né? Para que a gente tenha um processo inclusivo, uma sociedade mais justa, né? Então, se cada um de nós, a vocês contadores aí que vão nos ouvir, nos assistir, faça um pouquinho, né? Contribua um pouquinho para instituições que realmente precisam do nosso trabalho, né? Então, veja, a Anailson primeiro fez parte da direção da do Rio Grande do Norte e agora está na do Nacional, deixando sua contribuição. Eu fiz do Sebrae, faço ainda, mas já é voltado aí para trabalhos como feiras, já incentiva aos microempreendedores, aos pequenos empresários, já não tem esse cunho de inclusão, né? Eu não entendo dessa área, né? Não é a área que eu milito, Não é inclusão, mas a viu, gente Carlos? É aprende inclusão, muito. né? Não é inclusão de pessoas deficientes, mas é inclusão do pequeno, né? Daquele que Sim, precisa de um apoio. Tá sim, incluindo ele dentro do mercado. sim. Isso é Concordo com importante. você. A gente tem muita gente. Vou te dar um exemplo, Cat. Aqui perto de Vitória, fora um pouquinho da região metropolitana, tem uma região das montanhas, que a gente chama aqui, que é. Deixa eu comparar. É uma Gramado 50% a menos. Mas, Não sendo próximo ao desmerecendo o gramado, é meu uma coisa boa. estado, mas assim, é essa linha. Região de frio e tal. E aí eu compro de lá alface de pequenos produtores, né? Que fazem, cultivam frutas e verduras na modalidade de hidropônicas, né? Então é uma cultura mais barata, etc. E eu estava conversando com a proprietária e ela falou da dificuldade de profissionais de contabilidade para ajudá-la, né? Dificuldade de mão de obra para ajudar na gestão. Tava conversando, né? Falei, poxa, Eliana, por que que você... Fiz uma pergunta boba. Por que que você tirou a cerca daqui e mudou por isso? Aí ela, porque estava muito caro. Porque assim, eu não tenho mão de obra, tem que ter mais gente. E aí, aqui, Carla, todo mundo tem uma segunda profissão, todo mundo é empreendedor. Tem o seu emprego e é empreendedor familiar para contribuir com a renda. Então, olha como a gente pode ajudar essas pessoas, Cat. Muito, cara. Exatamente onde eu identifiquei isso aí. Eu estava vendo outro dia que tinha uma comunidade, né, de assentados, que as mulheres produziam lá do couro da tilápia para algum processamento e tudo. Então, teve um pessoal do Departamento de Ciência Contábil lá que foi trabalhar custos, tá? Então, assim, não eram as finanças, assim, impostos, era no processamento de custo, de processo, de modelos lá e tudo. E esse pessoal conseguiu avançar a partir de um projeto de extensão, no qual alunos, né, foram lá e verificaram dessa parcela e tudo. Você está colocando aqui no empreendedor, está lá no campo. Não falo só em campo, eu falo no campo de trabalho, na atuação no chão da fábrica. E, às vezes, um olhar nosso ajuda e muito, tá? E talvez nem
tenhamos que demandar tanto tempo, e sim um olhar, uma opinião, aquela pessoa passa a melhorar seu processo. Como você colocou aí, a pessoa lá, a produtora rural, né, produtora que mudou a cerca, porque tem um custo e tudo, mas assim, e está carente sim de pessoas da área, finanças, Não. contabilidade, E, é uma e luz, né? Anaílson, vamos aqui lembrar para as pessoas, para os contadores. Ele começa pro bono e vira cliente depois. Com certeza, Remunerado, pro bono. gente. Ele vai crescer. Você pode ver nos Estados Unidos, né, que a advocacia tem muito lá pro bono. Hoje é pro bono, mas o pessoal está de olho que ele cresça, porque vai ser um Claro, potencial cliente importante para a sua carteira. Tá? O pro bono é o concordo com início. você. Pro bono é o início. E, Anaílson, para a gente ir para a nossa conclusão aqui, do nosso Taço Conta, nesse nosso papo, você acha que a gente consegue fazer trabalho social como profissional de contabilidade dentro dos órgãos públicos? Claro Porque é que tão sim. difícil, né? Porque, assim, todo órgão público tem que estar expresso em lei, mas a gente consegue fazer que o órgão público trabalhe muito mais com o social. Tá? Tem coisas que a gente pode trabalhar ali. Por exemplo, órgãos públicos hoje, eles precisam de usar o material que desfazimento, em termos dos bens, que ele pode ser direcionado para algumas entidades, digamos, sociais, né, que tem ali constituído. Você pode fazer com que órgãos públicos possam capacitar, você pode orientar para que eu possa capacitar gerencialmente grupos de produtores rurais, como você colocou aí, grupos lá do pessoal que eu vi aqui de assentados, que tem pequena produção, só mulheres, inclusive, só mulheres que produziam lá essa questão do couro da tilápia, né, para aquele processamento. Então, órgão público a gente consegue ver muita coisa. E outra coisa que a gente tem que trabalhar em órgão público, quando você tem, assim, no geral, é como a Receita fez agora, né? Como destinar parte de imposto, como os estados fazem, destinar parte de ICMS ou de ISS para atividades sociais, para atividades culturais, artísticas. O que a gente tem que fazer também como profissional de contabilidade é estar na prestação de contas, tá? Porque muitas vezes, cara, não só adianta arrecadar o recurso, como é que está sendo aplicado? E quem está levando esse recurso? Presta- Porque E muitas a, vezes e a quem está prestação levando de contas recurso, disso? pois é, quem está levando recurso a quem são as grandes organizações sociais que têm capacidade de arrecadar recursos, porque tem uma equipe preparada para fazer projetos, correr atrás, dizer que é social mesmo, quem faz um papel importantíssimo. Mas a pequena organização tem mais dificuldade. Nós, nós vamos poder entrar aí. Aí depois prestar contas, porque não adianta estar aqui, ó, tantos milhões arrecadados, foi aplicado em quê? Como essa prestação de conta. E aquela entidade, mesmo que queira ter uma boa utilização, cara, talvez ela tenha dificuldade em prestar contas. A gente pode entrar ajudando que ela preste conta adequada para se candidatar a obter novos recursos. Não, e aí elas precisam de profissional contábil, né? Com certeza. Não tem Hoje, pro jeito. bono, né? Amanhã, quando eu tiver em condições melhores, não é mais pro bono. É isso aí. O bônus deixou de ser bônus para ser bônus. Pois é, isso tem que Né, não é fazer. isso? Ó, Cat, muito bom falar com você. Você realmente trouxe um tema bem interessante, um tema complementar ao nosso programa aqui, porque o Ian veio falando da questão da contabilidade, né? Você está trazendo antes, né? Eu posso começar com o pro bono para depois ajudar a desenvolver, captar recursos e aí virar o contador dessa instituição. Então, te agradecer mesmo. E queria que você deixasse um recado aí para os profissionais de contabilidade sobre essa questão do trabalho que ele pode fazer. Carla, muito obrigado por tudo, uma alegria muito grande. É um bate-papo assim, bem informal, né? Gosto muito dessa sua energia que você traz sempre, né? Alegra bastante o ambiente, tá? É muito bom. E assim, dizer para os profissionais de contabilidade que sempre tem a oportunidade de fazer um trabalho social. E isso é muito bom, porque melhora o papel social, né? A visão que o pessoal que a sociedade passa a ter da profissão do contador é uma outra visão que tem. E nós temos que falar o seguinte: hoje o contador não é mais aquele que está atrás dos papéis. Nem papel tem mais hoje, né? Nem papel Perfeito. Nem existe mais na papel tem mais. contabilidade. Nem papel tem mais. Então, assim, nós não estamos mais atrás dessas mesas, nós estamos assim.
num outro patamar de bater e dizer como as coisas devem acontecer. Então, o profissional da contabilidade tem sim, tem esse papel importante na sociedade e tem muito a contribuir. E tem que ser, sabe, fazer, sabe, Carlos, que eu acho um papel político. A gente é muito pouco, nós agimos muito pouco politicamente. Eu não falo de política partidária, eu falo de Concordo. política Sim. social, política econômica, política que abrange tudo que há de interesse por aí afora. A gente tem muito que opinar e temos muito a contribuir. O profissional de contabilidade não deixe de fazer a sua contribuição. A nossa profissão é muito importante. Somos um ente social, estamos aí para ter esse reconhecimento pleno da sociedade. Obrigada, Anailson. Gente, então a gente passou aqui, né, pela questão social aí, a dedicação que o profissional de contabilidade tem e que ele pode vir a ter. A Anailson deu um recado muito bom. Então, gente, não deixem de ouvir o recado do nosso doutor aqui, Anailson, diretamente do Rio Grande do Norte, para o nosso Tasso Conta. Fiquem de olho nas nossas redes sociais, no nosso Insta, YouTube, TikTok, né, Spotify, que a gente tá em tudo quanto é lugar agora. Até a próxima!